Olá, esta é uma apresentação do trabalho desenvolvido para a disciplina de Sistemas Operacionais do terceiro ano do curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. O tema deste trabalho é o escalonamento em sistemas operacionais de tempo real. Foi desenvolvido pelos alunos Carla, Vitor, Rafael e Renato. Os sistemas operacionais de tempo real, também identificados pela sigla RTOS, são sistemas operacionais projetados para o gerenciamento de recursos de hardware e também para a execução de aplicações em um contexto que essas tarefas que competem a esse gerenciamento, elas têm uma tolerância, elas devem ser completadas em prazos que são considerados bastante rigorosos. Nesse caso, a execução correta das tarefas dentro desse prazo curto e específico é tão importante quanto a própria execução da tarefa em si. Dito isso, a gente pode entender que esses atrasos no contexto dessas tarefas, desses sistemas, podem ocasionar falhas catastróficas. Por isso, essa necessidade da realização em tempo real das tarefas. Um exemplo claro que nós podemos ter relacionado a esse contexto são os aparelhos de medição de batimentos cardíacos, por exemplo, em hospitais, os quais medem ali os sinais vitais do paciente e devem ser monitorados em tempo real, pois o atraso nessa medição pode inferir aí em uma situação que pode agravar o estado do paciente a depender do seu contexto, do seu estado de saúde. Entre outras situações em que pode ser também, nós descreveremos ao longo deste vídeo outros casos e alguns tipos de sistemas que se enquadram nesse contexto. Vamos começar então com o EDF, o Earliest Deadline First, que é um algoritmo que define a prioridade das suas tarefas com base nas suas deadlines. A deadline de uma tarefa nada mais é do que o prazo máximo para a conclusão de cada instância dessa tarefa. Dessa forma, o escalonador seleciona a tarefa com a menor deadline para ser a tarefa com a maior prioridade, por consequência, a próxima a ser executada. E sempre que uma nova tarefa for criada, o algoritmo verifica e reorganiza as tarefas de maior prioridade. Ele consegue fazer essa verificação mesmo se uma tarefa já estiver em execução. Isso classifica como um escalonamento dinâmico. Tá, mas e se a tarefa que for criada possui uma prioridade maior do que a tarefa que já está em execução? Bom, nesses casos, a tarefa que está em execução é interrompida e a nova tarefa, que agora possui a maior prioridade, passa a ser executada. Isso significa que a implementação do escalonador é preemptiva. Aqui também temos algumas premissas do EDF. Primeiramente, as tarefas são periódicas e independentes. O período de uma tarefa é o intervalo de tempo que vai levar para cada instância da tarefa ser iniciada. Independência é porque a execução de uma tarefa não possui dependência com a execução de uma outra tarefa. Segundo, o deadline de cada tarefa coincide com o seu período. Isso significa que a deadline, o prazo de uma instância da tarefa, é equivalente ao período dessa tarefa. O tempo de computação de cada tarefa é conhecido e constante. Worst Case Computation Time. Esse aqui, basicamente, implica que o tempo de execução não é sempre igual para cada instância. Então, por questões de segurança, a tarefa possui o tempo de execução no pior dos casos. E esse tempo deve ser igual ou menor que o tempo do período da tarefa. E por fim, o tempo de chaveamento entre tarefas é assumido como nulo. Essa premissa se refere ao tempo necessário para o escalonador trocar de uma tarefa em execução para outra. Este tempo é considerado nulo. Agora nós vamos falar do funcionamento do EDF. Considere as seguintes tarefas. Tarefa A com deadline de 10 ms, tarefa B com deadline de 5 ms e tarefa C com deadline de 3 ms. Nesse cenário, a tarefa C será executada primeiro, pois tem o prazo mais próximo, 3 ms. Se durante a execução da tarefa C chegar uma nova tarefa, a tarefa D, por exemplo, com um prazo de 2 ms, a tarefa C será preemptada, interrompida. E a tarefa D começará a ser executada imediatamente. Após a conclusão da tarefa D, o sistema reorganiza os deadlines. Se eles se mantiverem, a sequência de execução seguirá com as tarefas C, B e A. Agora vamos entender sobre suas vantagens e suas desvantagens. O EDF ele é eficiente, um algoritmo ótimo, capaz de escalonar conjuntos de tarefas com utilização de até 100%. E é flexível, ideal para sistemas onde as tarefas têm diferentes prazos e tempos de execução. Entre suas desvantagens, que podemos citar, está a complexidade, pois ele pode ser mais complexo de implementar devido à necessidade de ficar recalculando suas prioridades constantemente, e também por perda de metas. É difícil de prever para o caso de sobrecargas transitórias, podendo ocorrer perdas de metas temporais. Vamos então agora falar sobre suas aplicações. Ele pode ser aplicado, por exemplo, no sistema de controle industrial. Em ambientes industriais, especialmente sistemas de automação e controle,
O EDF é utilizado para o controle de processos e coleta de dados. Nesse contexto, ele oferece tempo de resposta previsível, maximização da eficiência do sistema e segurança e confiabilidade. Também temos seu exemplo nos sistemas automotivos. Em sistemas embarcados em veios automotivos, o EDF é empregado para controlar funções críticas, como gerenciamento de injeção de combustível, sincronização de ignição, sistema de freios ABS, airbags, etc. Nesse caso, ele proporciona uma gestão eficiente de tarefas críticas, um cumprimento de prazos rígidos, segurança e confiabilidade. O EDF se destaca por sua eficiência e flexibilidade, sendo crucial em aplicações onde o cumprimento de prazo é vital para a segurança e o desempenho do sistema. Bom, agora a gente vai falar sobre o FPPS, que é o Fixed Priority Preemptive Scheduling, que no FPPS cada tarefa tem uma propriedade fixa durante o projeto do sistema. Então, por exemplo, se você, no começo do projeto do sistema, identificar que uma tarefa é mais prioritária que a outra, você vai poder definir isso já pela prioridade. Então, você vai organizar, esses aqui são mais importantes do que aquele. Então, se o momento que aquela tarefa aparecer no sistema, ela já vai ter aquela prioridade fixa, ela não vai ter uma prioridade dinâmica como é outro caso. Então, ele é determinístico nesse sentido. E como eu disse, as tarefas com prioridade mais alta são executadas antes das tarefas de prioridade mais baixa. No nome dele também tem o preemptive, ou seja, quando uma tarefa de prioridade mais alta chega para a fila, ela vai ser comparada primeiro com o processo e aí depois ela é comparada com a fila. Mas, ou seja, se ela for comparada primeiro com o processo e ela tiver uma prioridade mais alta do que o processo que está sendo executado, ela rouba, entre aspas, o processo ali. Então ela pode tirar aquele cara que está sendo processado e ela entrar no processo e jogar o cara para a fila de volta. Nas premissas do FPPS, a gente tem que cada tarefa tem uma prioridade estática, então não muda durante a execução do sistema. Isso é central no FPPS, que daí vem o Fixed Priority do nome. À medida que o novo processo é identificado, ele é colocado na fila de acordo com a sua prioridade. Ou seja, se ele não é um processo que está competindo em prioridade com o que está sendo processado, ele já vai comparar direto na fila, é procurado o local onde ele deve ser colocado e inserido. E o FPPS oferece um comportamento determinístico. Então, o máximo de tempo de resposta para cada tarefa dá para você calcular com precisão enquanto estiver projetando o sistema. A organização de tarefas do FPPS, como o exemplo dado aqui, que você tem a tarefa A com prioridade 0, a B com prioridade 1 e a C com prioridade 2. Isso pode variar de sistemas, mas o mais comum é que o maior número seja a maior prioridade e o 0 seja a menor prioridade. Nesse caso, a tarefa C vai ser executada primeiro porque ela tem a maior prioridade 2. Se enquanto ela estiver sendo executada chegar uma tarefa nova, que é a tarefa D, ela vai ser comparada com o processo atual. O processo atual tem uma prioridade maior do que ela ou tem uma menor? Se tiver uma menor, ele é retirado do processo e jogado para a fila e a D começa a ser processada. Se a D tiver uma prioridade menor que a do processo atual, ela passa a ser comparada com a fila. Aí ela vai encontrar o intervalo dela, ou seja, onde o de cima tem uma prioridade maior que ela e o de baixo tem uma menor que a dela. Então ela é posicionada naquela localização. Entre as vantagens do FPPS, a principal é que ele é previsível. Como eu disse, durante o projeto do sistema você já consegue identificar quais vão ser tarefas mais críticas que têm que ser concluídas mais especificamente dentro daqueles prazos, quais são as principais prioridades do sistema. Isso facilita muito a análise quando você está desenvolvendo o sistema. E a vantagem é que a prioridade é considerada. Independente do que aconteça, o processo mais crítico vai ter a principal prioridade, então ele consegue ter mais processamento dedicado para ele. Nas desvantagens, você tem a fome, ou starvation, como ele é chamado desse problema no RTOS, que é processos com uma prioridade mais baixa, por exemplo, prioridade 0, que seria mais baixa, pode ter problema de vários processos de nível 1 estarem entrando e estarem forçando com que ele nunca tenha processamento. Existem algumas formas de substituir isso. O FreeRTOS tem um mecanismo que permite, toda vez que um processo está esperando, ou seja, mais uma vez ele está esperando, mais uma vez ele está esperando, de tempos em tempos a prioridade dele é aumentada em pequenas unidades, em pequenas frações de unidades, para assim ele não morrer de fome, né? Assim nunca ter sido processado. É um processo que ficou completamente em segundo plano e nunca foi feito. Isso vai aumentando aos poucos e permite ele não ter tantos problemas. E não é flexível. Diferente do EDF, que era dinâmico, ou seja, toda vez que um processo novo entrava, ele recalculava a prioridade de todo mundo baseado no que tinha um prazo mais curto, deadline mais curto, o FPPS não. O FPPS ele é fixo. Prazos definidos na hora da projeção do sistema, na hora que o projeto foi feito, são os prazos que vão ser aplicados. Então, coisas críticas nunca vão ficar sem a prioridade delas. E os casos
que ele é mais utilizado, sistema de controle aeronáutico, eu vi que ele é muito conhecido porque é para gerenciar a execução de tarefa crítica. Então, como eu disse, prioridades como controle de voo sempre vão ter a sua prioridade máxima para evitar maiores danos. E para sistemas de energia smart grid, principalmente. Então, por exemplo, deu algum problema na rede, ele precisa recalcular a posição da rede para não deixar uma região sem energia. Ele vai reorganizar a rede com prioridade, porque foi uma falha de energia. Ele precisa fazer o máximo de pessoas ficar com energia, então ele vai reorganizar toda a rede para manter. E o FPPS eu peguei ele principalmente por causa do FreeRTOS, que eu acho que é o RTOS de código aberto mais conhecido e o mais usado, que utiliza um meio modificado do FPPS com algumas alterações, como o exemplo da alteração lá em relação ao código, ao algoritmo que impede o starvation, porém ainda é baseado no FPPS. Por fim, a partir daquilo que nós vimos neste vídeo, nós podemos concluir então que ambos os algoritmos eles possuem os seus pontos fortes e eles podem ser aplicados em diferentes contextos, também em diversos requisitos de sistemas operacionais de tempo real. E isso se aplica a todos os existentes, que vão ter aí as suas próprias vantagens e desvantagens aí variando entre si. Então, qual algoritmo usar? Nesse caso, a escolha do algoritmo sempre vai depender das características do sistema em questão, incluindo a natureza das tarefas, os requisitos de tempo real e a complexidade tolerável da implementação e análise do sistema também.